2017. Ano da Palavra. Prepare-se para ouvir Ezequias Soares, Cleiton Pomeraning e Valmir Nascimento, além de muitos outros especialistas em educação cristã, no 9º Congresso Nacional de Escola Dominical, de 12 a 15 de outubro de 2017, no Rio Centro. Plenárias, seminários e workshops com destaque para análise e celebração dos 500 anos da Reforma Protestante. Faça já sua inscrição. Vagas limitadas. Informações 2124067400 ou cpadeventos.com.br. 9º Congresso Nacional de Escola Dominical, um evento com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas. Adultos. Lição 12. O mundo vindouro. Prezado professor, prezado superintendente de escola dominical, é com gozo no coração e com alegria que mais uma vez aqui estamos para conversarmos sobre a lição número 12, que trata do mundo vindouro. Nós falamos na lição passada sobre a vinda de Jesus Cristo e deixamos ali claro que essa vinda vai acontecer em duas etapas distintas. A primeira, o arrebatamento da igreja. A segunda, a vinda de Jesus em glória. Muito bem. É uma doutrina que, embora não seja uma doutrina uniformizada, não há unanimidade, mas é maioria dos evangélicos, independentemente de ser da Assembleia de Deus ou não, a aceitação dessa doutrina, ela é maioria. Disso pode ter certeza. E você pode se aprofundar mais lendo o livro O Plano Divino através dos Séculos, do missionário Lawrence Olson, uma publicação da CPAD, um livro que trata das dispensações. Aí é importante para você entender este evento do epílogo da história humana, a vinda de Jesus, os acontecimentos escatológicos, a doutrina do fim das coisas, do fim do mundo. Então, esse livro traz uma visão geral desde a criação, até mesmo antes da criação de Adão, até a eternidade. É muito importante. E no nosso texto da Declaração de Fé, ali você tem informações mais detalhadas da escatologia, da vinda de Jesus, a vinda de Cristo em glória, da grande tribulação, da manifestação do anticristo, do falso profeta, da besta, né? A besta, o anticristo, o falso profeta, é o porta-voz do anticristo. E isso está na Declaração de Fé com abundância de detalhes. Você pode também examinar ali, e é a doutrina oficial da nossa denominação. Nós falamos na lição passada do intervalo entre o arrebatamento da igreja e a vinda de Cristo em glória, que é um período chamado de a grande tribulação. E nós cremos que a igreja não vai passar pela grande tribulação. E isso é questionado por alguns, mas a Bíblia fala mais alto. Para nós a Bíblia é a palavra final. Então isso para nós é ponto pacífico, não há problema nenhum. Agora, depois da grande tribulação, quando o Senhor Jesus vier em glória, ele, nessa vinda, ele vai aqui vai restaurar o trono de Davi, ele vai julgar as nações. Outra coisa interessante, aquele julgamento de Mateus 25, aquilo ali não é o juízo final. Então há uma linda interpretação que coloca aquele julgamento
com o juízo final de Apocalipse 20. Mas em Apocalipse 20 fala de julgamento individual, fala dos mortos. Ali não faz menção de vivo no juízo final. Mas em Mateus 25, ele fala de nações, o julgamento das nações. E o profeta Joel já falou desse julgamento no vale de Josafá, no vale da decisão. E ali é claro, esse julgamento, ali estarão presentes os representantes das nações, como as Nações Unidas, por exemplo. É possível todas as nações estarem reunidas ali por meio dos seus representantes, porque não vai caber todo mundo ali no Monte das Oliveiras, onde vai acontecer o julgamento de Jesus, quando ele vier em glória. E ele vai, nessa vinda, estabelecer o seu reino de justiça e de paz na terra, anunciado pelos profetas desde o Antigo Testamento. E essa expectativa agora vai se tornar realidade na vinda de Jesus em glória. Então, o milênio é um período de 1000 anos do reinado de Cristo, e a igreja, e nós vamos reinar com ele. Então isso está na lição. Agora o que eu quero chamar a atenção, para você deixar isso bem claro para os seus alunos, é com relação ao juízo final e com relação ao mundo vindouro, no novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém. Então nós temos ali o juízo final, fala, como já dissemos, dos mortos, ali não menciona vivos. E para a gente entender esse assunto, temos que voltar a um assunto importante que é parte da escatologia, é sobre o destino dos mortos. O juízo de Deus, o destino dos justos e o destino dos injustos. Isso está nesse contexto. Porque quando morre alguém, a alma e o espírito, eles se separam do corpo. Morte significa separação. Muito bem. Agora, esse homem interior, a alma e o espírito, tem um destino. Os salvos vão para a presença de Deus. Isso há muitas informações. Segundo Coríntios, por exemplo, capítulo 5, versículo 1, diz assim: sabemos que se a casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, vírgula, eterna, vírgula, no céu. Então, os salvos têm destino certo na sua morte. E outras passagens que não cabe aqui por problema de tempo, de espaço, enumerar essas passagens bíblicas, mas na declaração de fé você vai encontrar essas informações bíblicas. No livro A Razão da Nossa Fé também você vai encontrar as inúmeras referências bíblicas que confirmam isso. Mas também dos incrédulos. Na sua morte, a sua alma, o seu espírito vão também para um lugar, tem um destino para essas pessoas, que se chama Hades. Hades é o mesmo termo usado para Sheol no Antigo Testamento. Sheol significa o mundo invisível dos mortos. É o destino dos mortos. É um lugar e não um estado, como costumam ensinar os testemunhos de Jeová. O Sheol não é um estado, é um local, é um lugar para onde se destina a alma dos mortos. Muito bem. As referências bíblicas estão, algumas na revista Escola Dominical, na sua lição, no livro A Razão da Nossa Fé, na nossa declaração de fé também menciona isso, o livro O Plano Divino através do século também menciona essas referências bíblicas com abundância. Muito bem. Agora, o outro termo usado para inferno, porque o Hades é às vezes traduzido por inferno, mas na verdade é um inferno, mas no sentido assim temporário. O Hades, o Sheol, como o mundo invisível dos mortos, o Antigo Testamento não lança luz suficiente para uma definição precisa sobre este local. Porque no Antigo Testamento
nós encontramos o Sheol como destino dos ímpios. Por exemplo, Salmo 9, versículo 17. Os ímpios serão lançados no Sheol, e todas as gentes que se esquecem de Deus. Pronto, então algo que se esqueceram de Deus, está ali. Então está mostrando nitidamente que é o lugar dos incrédulos. Mas Jacó, também lá em Gênesis, no capítulo 37, se não me falha a memória, quando os irmãos de José trouxeram as vestes de José ensanguentadas, querendo passar uma imagem de que José havia sido estraçalhado por um animal feroz, e Jacó, quando pegou aquela túnica de José e viu o sangue, então ele interpretou que José havia sido devorado por um animal feroz. Então ele disse, ele chorou, lamentou a morte do filho, a suposta morte, e seus filhos tentavam consolar Jacó, e ele disse, olha, hei de descer ao meu filho José no Sheol. Então você vê que um justo, um patriarca, fala de sua ida ao Sheol na morte. Então, isso mostra que o Sheol era um lugar tanto de justos como de injustos. Agora sim, a história do rico e Lázaro, que Jesus contou, que está em Lucas 16, ali lança a luz, mostrando que o Sheol, que é a Septuaginta, a versão grega dos 70, esses tradutores empregaram Hades para traduzir o termo Sheol. E isso é significativo. Por quê? Porque na cultura grega, o Hades era o mundo dos mortos. Quem lê, por exemplo, a Odisseia de Homero, no canto 10, ali descreve a ida, a descida de Ulisses, ou de Odisseu, para o Hades. E ali ele encontra seus companheiros que tombaram na guerra de Troia. Então ele vai abraçar, vai cumprimentar, mas ele não tem corpo físico. Então o canto 10 da Odisseia mostra um retrato do mundo após a morte na concepção grega, na concepção pagã, vamos assim dizer. Aí, por que os rabinos, quando traduziram o Antigo Testamento do hebraico para o grego, empregaram o termo Hades para Sheol? Porque eles entendiam que Sheol para os hebreus tinha o mesmo significado de Hades para os gregos. Então, era o mundo invisível dos mortos. Agora, o relato do rico e Lázaro, em Lucas 16, mostra uma divisão no Hades ou no Sheol. E aí, a gente entende por quê, que ora o Antigo Testamento mostra que o Sheol é o lugar dos ímpios, e ora mostra que é o lugar também dos justos, quer dizer, em resumo, é o mundo invisível dos mortos. Muito bem. Então, no juízo final, diz que a morte e o Hades deram os mortos que neles havia. Bom, morte e Hades, o Hades também tem o sentido de morte. Quando Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, isto é, contra a igreja, então, Hades ali tem sentido de morte, quer dizer que a igreja vai perdurar, atravessar os séculos até a vinda de Jesus. Então, em Apocalipse, quando usa, está usando termos sinônimos, a morte e o Hades. Deram os mortos que neles haviam. Muito bem. Então, o que significa que todos os seres humanos, desde o primeiro homem da terra, os pecadores, os incrédulos, os que rejeitaram o plano de Deus para a salvação, todos eles vão ser ressuscitados. Essa é a segunda ressurreição. Se você vê aqui em Apocalipse, no capítulo 20, eu estou apressado por causa do tempo, mas vamos ler aqui, Apocalipse, capítulo 20, diz o seguinte, olha, aqui fala da primeira ressurreição. Diz assim no versículo 5, e vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Aqui, preste atenção, aqui nós temos 3 grupos. Nós temos os santos do Antigo Testamento,
temos aqui os crentes, os santos provenientes da era da igreja, e temos aqui os salvos da grande tribulação. São 3 grupos. Esses que vão reinar com Cristo durante o milênio, durante 1000 anos. Agora no versículo 5, curiosamente diz assim, mas os outros mortos, quem são esses outros mortos? São os incrédulos, diz aqui, ó, não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. E esta é a primeira ressurreição. Então, a primeira ressurreição é a ressurreição dos salvos. A segunda ressurreição é a ressurreição dos outros. Esses outros aparecem no juízo final. Aí diz o texto que cada um foi julgado segundo as coisas que estão escritas naquele livro. Diz que abriram-se livros, depois o livro da vida. Alguém vai dizer, mas se foi aberto o livro da vida, então tem salvo ali. Não. Ali foi aberto para mostrar que o nome deles não estão ali. Só para isso, porque ali não tem salvo, a Bíblia não silencia quanto a isso. Muito bem. Aí, os que morreram sem Cristo, isso que eu falei, eles vão para o Hades. Ali é uma prisão temporária. E agora, no dia do juízo, o Hades vai vomitar, vai devolver todos eles para o julgamento. E ali o nome deles não consta no livro da vida, e cada um foi julgado segundo as suas obras, que estão escritas nesse livro, e ali grandes e pequenos falam de poderosos, de pessoas importantes, de pessoas simples, pessoas de todos... ali está falando de status social, de todos os níveis. Estão ali e foram lançados no lago de fogo, que é a Gehenna, ou Gehenna, usando um termo mais aportuguesado. Então, ali está o juízo final. Aí depois disso vem o quê? Novos céus e a nova terra. Aí sim é o mundo vindouro. Eu queria chamar a atenção para um detalhe, porque quando ali falo do novo céu e a nova terra, é bom você deixar claro para os alunos que não se trata de uma restauração da terra. Não, ali é uma nova terra. Lá no profeta Isaías fala, eis que crio novos céus e a nova terra. E o verbo criar, o verbo parar, significa trazer à existência algo do nada. Esse céu, essa terra aqui, eles vão desaparecer. Aí a testemunha de Jeová chega para você e fala, mas lá no livro de Eclesiastes está escrito, uma geração vai, outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Aí quer usar isso para dizer que essa terra não vai ser destruída. Aí vai contrariar o que diz o apóstolo Pedro, que fala que os elementos lá dentro se desfarão. Muito bem. Mas o que Eclesiastes está dizendo é que sempre haverá um céu e uma terra. Simplesmente isso. Não está dizendo que vai ser a mesma terra. Então Deus vai criar. Deus vai criar. Isso aqui está tão contaminada a terra que logo no juízo final diz que, está aqui no capítulo 20, diz que a terra desapareceu, não é isso? Diz aqui, olha, tamanha a santidade e a glória de Deus. Diz assim, e vi capítulo 20, versículo 11, e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. Olha aqui. E não existe, e não se achou lugar para eles. Aqui, olha, a santidade de Deus, a glória de Deus é tão grande que isso aí está de acordo com a passagem de 2 Pedro, capítulo 3, versículos 10 ao 12, que realmente essas coisas vão desaparecer. Aí Deus vai criar. Isso aí já está no Antigo Testamento, Jesus falou disso também. Você tem esses versículos, essas informações, tanto na revista, na lição da Escola Dominical, como também no livro A Razão da Nossa Fé. Você tem isso também na Declaração de Fé, com abundância de detalhes. Então, o que acontece? O novo céu e a nova terra é algo novo. E a nova Jerusalém não é a Jerusalém do milênio. Porque Isaías capítulo 2 diz assim, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Isso está em Isaías capítulo 2, versículo 3. Muito bem. E aqui nós estamos no período pós-milênio. Então não é a mesma. Aquela Jerusalém, que vai ser a sede do governo messiânico, a sede do Senhor Jesus, é a Jerusalém milenial. Mas aqui é a Jerusalém celestial. A Jerusalém que é de cima, como diz o apóstolo Paulo, mãe de todos nós. Ali é outra Jerusalém.
E a descrição também, ele fala que não haverá morte, que ali não haverá luz do sol nem da lua, porque o Deus e o Cordeiro alumiam a cidade. Ele fala que ali não haverá tristeza, não haverá dor, que Deus enxugará as lágrimas dos remidos. Ali está a eternidade dos santos, para sempre, assim como os ímpios, para sempre, lançado no lago de fogo, para nunca mais ver a luz, os incrédulos, juntamente com a besta, o falso profeta e o diabo, para sempre na condenação. Da mesma forma, os salvos na nova Jerusalém, que está preparado para nós. Este é o mundo vindouro. Então, é bom deixar isso claro, que a nova Jerusalém, de Apocalipse 20 e Apocalipse 21, não é a mesma Jerusalém do milênio. Aqui é a Jerusalém do novo céu e da nova terra, o lar dos santos para todos sempre. Portanto, que Deus te abençoe, ricamente em nome de Jesus. Vamos orar para que isso não é, veja só, isso aqui não é uma utopia, porque esses dados escatológicos, eles são uma sequência da história. É só você acompanhar a história da humanidade, não é algo estanque, é uma continuação, assim como todas as profecias alusivas à vinda de Cristo, como um homem no seu ministério terreno, as profecias alusivas aos grandes impérios da antiguidade, as profecias alusivas a Israel, todas elas se cumpriram cabalmente. De igual modo, as profecias escatológicas vão se cumprir da mesma forma, tão certo quanto a sucessão dos dias e das noites. Então, nós esperamos com confiança que este dia está breve. Que Deus te abençoe, ricamente em nome de Jesus. Amém. CPAD, a editora da Escola Dominical.